Olá, pessoal! Começa agora mais um Me Inclui Aí! Hoje vamos entrevistar João Pedro Drummond Olívia. Nos Jogos Paralímpicos de Lima, ganhou a medalha de prata nos 50 metros livre. João Pedro, é um grande prazer te receber aqui no meu programa. Pô, muito obrigado. Agradeço também a oportunidade de poder estar participando e poder estar contando um pouco sobre mim nesse podcast, que eu acho um projeto muito interessante também. Eu tive a oportunidade de ouvir os outros, né, antes de participar desse. E, cara, obrigado. É isso aí que eu tenho a dizer. Nada. Podemos começar com as perguntas? Podemos começar com as perguntas. Vamos lá. João Pedro, você é muito jovem. Conte para a gente quando você decidiu nadar para competir. Então, eu participo de competições desde pequeno. Então, para mim, competir sempre foi muito comum. Tipo, porque desde o pré-mirim, ali com 8 anos, eu já estava competindo. E eu, digamos que assim, levei a sério as competições no alto rendimento, foi quando eu tinha 13 anos, mais ou menos em 2017, quando eu fui convocado para o Parapan-Americano de jovens, que ocorreu em São Paulo mesmo. E lá eu peguei 2 medalhas de ouro e uma prata e um bronze. E foi a primeira competição de grande magnitude. E naquele momento ali eu falei, cara, é hora de decidir se eu tô fazendo isso daqui brincando ou se eu tô fazendo isso daqui sério. Então ali foi o momento que eu falei, não, vou fazer isso daqui, vou levar a sério e vou tentar seguir uma carreira com isso. Então Mais uma competir coisa? mesmo. Não, então eu decidi competir mesmo, foi naquele momento. Olha, tomara que você vá para os Jogos Olímpicos lá no Japão. Deus quiser, cara. Se Deus quiser, depois dessa doideira toda que ia ser esse ano, não vai ser mais, e vamos ver o que vai dar isso daí. Vou torcer muito para você. Obrigado. De nada. Como o CIEDEF ajudou na sua formação como atleta? Então, na minha formação como atleta, eu não estou desmerecendo eles, a associação nem nada, mas eles não me ajudaram na formação como atleta. Quem me ajudou na minha formação como atleta foi a minha comissão técnica. Mas o CIEDEF teve um grande papel importante na minha carreira. O CIEDEF foi a associação que me acolheu quando eu ingressei no mundo paralímpico, que eu sempre nadei nos convencionais, né? Que seriam os normais, entre aspas. E eles me abraçaram, porque eu precisava de uma associação para conseguir participar das competições. E eles falaram, pô, vem para cá. Aí eu acabei ficando lá. Mas na minha formação como atleta, eles não tiveram nada com isso. Quem teve na minha formação como atleta foram os clubes que eu frequentei durante a minha formação em si. E depois, atualmente, o meu técnico, que é o Rogério Innocentini, também conhecido como Mexerica. Meu fisioterapeuta, médica do esporte, nutricionista, psicóloga, psiquiatra, toda toda a comissão, é como se fosse uma comissão técnica, e eles são os responsáveis mesmo para minha formação como atleta. E também, consequentemente, meus pais e tudo isso. Eu queria saber qual foram os clubes que você participou. Cara, eu tive no Círculo Militar, eu comecei na BMQL Esportes, né? Muito tempo atrás. Aí depois eu fui pro IP, e do IP eu fui pro Círculo Militar. Aí do Círculo Militar, como eles são mais focados em maratona aquática e eu queria me focar em piscina, eu acabei saindo do Círculo Militar e eu fiquei sem clube. Aí eu comecei a treinar de maneira particular com o meu técnico atual no Centro Paralímpico. Nossa, você falou no BEC. O primeiro que você falou, o segundo, que é o... Esqueci o nome. Crime que era esporte? Eu conheço. Eu não treinei lá, mas Já ouviu falar? fui numa festa de aniversário que meu amigo fez lá uma festa. Foi lá onde eu tive o primeiro contato com a natação em si. Lá tem campo de futebol, não tem? Quadro de Eu futebol, acho que tem.
Eu acho que tem. Então foi lá que eu participei de uma festa e eu fui lá. Achei bem legal lá. Não, lá tem várias, né? Tem várias unidades. É um espaço bem legal. Tá. Podemos ir para o próximo? Podemos? Quem foi, quem foi a sua maior inspiração? Você diz como pessoa ou Não. inspiração de modo geral? O que foi a minha maior inspiração? Na natação. Na natação. Tipo assim, é engraçado dizer isso. Eu tive muitas inspirações a minha vida inteira em relação à natação. Mas a minha maior inspiração mesmo em relação à natação foi um filme. Foi um filme chamado Anjos da Vida Mais Bravos que o Mar. Uhum. Porque, para mim, a inspiração às vezes acaba mudando ao decorrer do tempo. Eu já tive o Phelps, já tive Katinka Rossu, mas atualmente mesmo, e desde pequeno, sempre foi um filme que me cativou muito em relação ao esporte e me transformou numa pessoa mais competitiva, que foi o filme Anjos da Vida Mais Bravos que o Mar. Tá, bom. E esse filme ainda tem algum lugar para assistir? Não tem Netflix, não tem na Amazon nada que eu conheça, pelo menos. Uhum. Mas eu ainda tenho o filme tipo em CD. Eu acho que deve ter no YouTube, se procurar, você encontra. Uhum. É um filme muito interessante que conta sobre a lenda de um mergulhador de resgate que vive no fundo do mar. Que legal. E é basicamente um filme sobre a guarda costeira americana. Tá, Bem bom. interessante. Você foi o maior destaque do Brasil na primeira etapa da Série Mundial Paralímpica. Disputaram na Dinamarca. Foi o único brasileiro a subir no pódio nas finais, terminado em terceiro lugar na prova dos 50 metros, lado livre, melhorando sua marca pessoal. Como você faz para se concentrar antes de uma prova? Primeiramente, acho que essa daí foi uma prova muito legal na minha carreira. Foi uma prova muito importante. Porque foi minha primeira competição de grau fora do país, internacional, porém não foi minha primeira competição internacional, mas foi a minha primeira internacional fora do país. E essa prova eu tava com muito medo. Eu tava com muito receio. Eu tava com. Porque, cara, não sou um cara tão alto para nadador. E na final, cara, só tinha os postes, só poste. E aí eu tava com receio, mas, cara, eu sempre trabalho muito a respiração. A minha respiração em relação à concentração é muito importante e não pensar no outro. Eu não fico pensando, será que o outro vai nadar quanto? Eu falo, não, cara, eu quero chegar na frente daquele cara. Mesmo que eu não vá chegar, eu falo, eu quero chegar na frente daquele cara. E normalmente eu gosto de escutar música antes da prova. Mas isso daí depende muito de prova para prova. Se eu vou nadar uma prova mais veloz, eu gosto de músicas mais agitadas. Então, às vezes, eu gosto mais de instrumental, né? Músicas instrumentais que não tenham tanta letra. Senão eu fico com a letra na cabeça e não me concentro tanto no que eu faço. Uhum. Então, eu gosto muito de músicas, assim, de um modo geral. E uma música que eu gosto, inclusive é uma das músicas favoritas do César Cielo, né? Que é um grande nadador brasileiro. Sim. É The Contender. Contender? The Contender. Legal. Você conquistou vários recordes em competições. Qual foi o mais importante para você? Com certeza foi o mais importante e também um dos mais engraçados da minha vida. E foi do recorde Pan-Americano dos 50 livre, que eu bati na eliminatória, que eu ia nadar uma série antes de um outro brasileiro que bateu o recorde. Então eu fui defensor de um recorde Pan-Americano por 3 minutos. Então, com certeza foi o recorde mais importante na minha vida. Eu estava com 16 anos, então para mim foi uma marca muito importante para mim. E agora, com quantos anos você está agora? 17. 17? Eu tenho 23 anos. 23. A cara aqui engana. Se perguntarem quem é o mais velho aqui, com certeza eu vou falar que sou eu. Qual é o valor da sua família na sua carreira? Sem dúvidas, total. Total. Eu acho que a família é uma coisa muito importante, não só na carreira do esporte, mas como em qualquer coisa, porque eles são que te dão apoio, seja ele financeiro, seja ele psicológico. Eles são aqueles caras lá que estão com você ali o tempo inteiro, né? Então eu diria que o apoio deles, sem a
a ajuda deles e sem a minha determinação, eu com certeza não estaria onde eu estou hoje. Olha, eu vou te falar a mesma frase que eu falo para todos os meus entrevistados. Família é família. Família é família. Família é família. Exatamente. Nesta pandemia, como você está fazendo para treinar? Então, nessa pandemia, cara, tá sendo bem difícil para falar a real, mas eu tô treinando com uma carga bem menor do que eu treinava antes. Claro, eu não tô com piscina, eu tenho piscina em casa, mas agora bateu frio, não tá tendo como treinar. E infelizmente quebrou o aquecedor da minha piscina e fiquei sem piscina. E não dá para treinar com uma piscina a 20 graus, principalmente nesse frio. Não posso abaixar minha imunidade, mas eu tô fazendo sim exercícios à parte, tô mantendo a dieta na devida do possível, digamos, porque querendo ou não fica muito difícil manter uma dieta diferente na quarentena, até porque eu tenho que diminuir a quantidade de calorias, eu tenho que diminuir a quantidade de alimentos de modo geral para não engordar, mas digamos que eu tô levando, né? Tá sendo difícil, mas tô seguindo tudo certinho. Tá difícil para todo mundo, né? Só para você. Isso para todo mundo. Para todo mundo mesmo. Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho isso daí é uma pergunta. Eu tenho uma coisa que muita gente fala de sonho. Eu normalmente não tenho sonhos. Para mim, sonhos são coisas quase inalcançáveis para mim. Por exemplo, se eu tivesse que dizer o meu maior sonho, com certeza seria participar de um grupo de forças especiais chamado GRUMEC, Grupamento de Mergulhadores de Combate. Eu amo o mar, eu amo praia. Esses caras aí são mergulhadores de combate. Então, e é um curso difícil pra caraca. Então, se eu fosse dizer o meu maior sonho, seria esse. Mas, atualmente, eu gosto de colocar metas. Por que eu coloco metas? Porque a minha produção aumenta. Eu coloco uma data limite e eu falo, cara, eu tenho que fazer tal coisa até essa data. Então, eu tenho uma produção maior e, com isso, eu diria que a minha maior meta hoje em dia seria uma medalha olímpica, paralímpica, no caso. Meu maior sonho Sim. É ser narrador de futebol. Sim. Eu vi no podcast que você falou. Eu adoro futebol. Você gosta de futebol? Cara, não sei nada. Sei nada. Eu sou flamenguista, mas assim, não entendo nada de futebol. Sou flamenguista desde pequeno, mas se me perguntar o que é um impedimento, eu não vou saber. Tá. Deixa eu te perguntar um negócio. Posso narrar uma medalha sua? Claro que pode. Então vamos lá. João Pedro, aqui é para as Olimpíadas. Lá vai João Pedro. João Pedro, medalha de ouro! Nas Paralimpíadas, medalha de ouro para o Brasil! João Pedro é o nome da fera! Legal. Pô, cara, se Deus quiser, a gente ainda vai ouvir isso. Com certeza. Que dicas você daria para quem quer ser um atleta paralímpico? Então, eu posso dizer aqui, se eu ficar falando dicas, eu posso acabar falando muitas dicas aqui e não vou acabar nunca, porque tem vários conselhos, já passei por muita coisa, até mesmo pela idade pequena, eu passei por muita coisa nessa profissionalização precoce que eu tive, né? Eu tive uma profissionalização precoce, entre aspas. E eu acho que eu posso dizer 3 dicas. Pode falar. 3 dicas. E não são dicas assim só para quem quer ser nadador paralímpico. E sim dicas para você na vida. Dicas que eu levo, carrego comigo para qualquer coisa. A primeira delas, que eu acho que é a mais importante que eu já falei, não coloque sonhos e sim metas. Não fique falando, cara, isso daqui é meu sonho. Não, isso aqui é a minha meta e é o que eu quero. Eu tenho até tal dia para fazer. E óbvio que você não vai colocar uma meta tipo absurda, você tem que ter esse mancol para fazer isso. Mas a outra coisa que eu também vejo muito importante, que junta com essa primeira dica, é saber cair. E quando você cair, você saber levantar. Porque às vezes você não vai conseguir atingir essa meta, mas não é por isso daí que você vai se frustrar e vai ficar no fundo do poço. Sim. Então, eu acho isso daí muito importante, essas 2 dicas. E a terceira, que eu sempre guardo para mim, não existe um obstáculo quando você tem vontade. Eu sempre
Sempre vejo isso, porque todo mundo falava, pô, fica sempre no esporte, eu sempre falo, não, vou nadar para 26, vou nadar para 26, vou nadar para 26, e todo mundo falava, vai com calma, vai mais devagar, calma, calma. E aí ninguém botava ânimo para cima. Eu falo, não, eu tenho vontade de fazer aquilo, e tô tendo determinação para aquilo. Aí chegou no final do ano, eu fiz 26,95, a primeira vez que eu nadei para baixo da casa de 27. Não me esqueço disso até hoje. Meus parabéns. Obrigado. O que você faz para divertir nas horas vagas? Então, eu nas horas vagas, eu gosto de fotografar. Eu edito fotos e Legal. eu gosto de jogar Airsoft, né? Basicamente, eu jogo profissionalmente Airsoft, entre aspas. Eu tenho um time de Airsoft e eu jogo com eles. Comer e dormir é uma coisa que eu mais faço durante a semana, porque, cara, às vezes você tá tão cansado que eu falo, não vou jogar Airsoft, porque isso deve me matar. E aí, comer e dormir, assistir séries e jogar. Eu também gosto de aprender tipo, sobre certas coisas. Tipo, aprender é sempre bom, mas às vezes bate uma preguiça, assim, de falar, eu vou ler um livro hoje. Não. Você joga pelo computador ou pelo videogame? Computador e Xbox. Xbox? Legal. Eu tenho um PlayStation 4 em casa. Eu jogo PlayStation FIFA, 4. jogo GTA, e outros jogos. Eu jogo. Como você consegue conciliar os seus estudos extremos sem atrapalhar nenhum dos dois? Então, essa daí sempre foi uma questão muito difícil para mim. Eu sempre estudei em colégios fortes, entre aspas, né? E tive uma certa dificuldade com isso. Então, hoje em dia, eu fui, digamos que, para um colégio alternativo, mas que não me deixe parar de estudar. Eu cheguei no nível assim, cara, eu preciso me focar mais numa coisa do que em outra, senão eu não vou conseguir atingir o topo nessa outra coisa. E eu fui para um colégio um pouco mais fácil, com menos cargas horárias, que me permitisse faltar em caso de competições, essas coisas. E foi assim que um método que eu encontrei para conciliar. Mas é um colégio que me apoia muito, inclusive. Colégio muito parceiro em relação a atleta, quem tem esse ramo. E é uma coisa difícil você conciliar o alto rendimento com um colégio forte, mas não é impossível. É que eu fiz a escolha que eu estava tendo muita dificuldade assim para me manter na média. Eu tinha que estudar muito para me manter na média. E que ano você está na escola? Terceiro. Terceiro? Boa sorte. Agora vestibular, cara. Vamos ver como é que eu vou me sair nessa. Você pode falar para mim o que você quer fazer da vida, em faculdade? O que você tem vontade? Então, eu ainda realmente eu fico na dúvida. Eu fico seriamente na dúvida. Eu já pensei em psicologia, mas talvez pela minha experiência de vida, pelo que eu passei na vida também, eu ganhei uma grande experiência com os anos de terapia que eu tive. A outra coisa que me interessa, administração. Administração é uma coisa que me interessa. E uma coisa que eu ainda estou fuçando, mas ainda não tenho certeza, eu gosto bastante de dados, trabalhar com dados. Então, BI eu acho uma coisa interessante. Você é um adolescente, deve adorar comer fast food. Como é a sua rotina de alimentação pré e pós-competição? Então, normalmente, antes da competição, a gente tem que diminuir a quantidade de carboidrato, porém, aumentar ao mesmo tempo. No caso, a gente diminui a quantidade de calorias e aumenta de carboidrato. Então, eu como em média 5.000 calorias por dia, quando eu estou treinando mesmo. E normalmente em semana de competição a gente cai para 3, 2.900, por aí. E a gente aumenta a quantidade de carboidrato. Então, come muito macarrão, mais arroz. Normalmente eu gosto, na semana antes, eu só como macarrão e carne moída, que é a coisa que eu mais gosto. E normalmente depois de competição, cara, churrascaria. Eu amo churrasco, amo carne. Não sei se pode falar aqui o nome de churrascaria, mas eu recomendo duas, assim, em São Paulo, assim, que são as melhores de todas, sem dúvida.
troco por nada. E, cara, a melhor coisa depois da competição é você falar, cara, eu vou comer um churrasco, vou comer até passar mal. Eu também adoro churrasco. Também gosto de comida japonesa também. Comida japonesa eu também gosto, mas depois de competição nem tanto, porque tem algumas que eu gosto de comer antes. Eu já Sim. fiz muito disso. Antes de, tipo, nadar os 50 livre, que é uma prova que eu gosto de ficar leve, eu gosto de comer comida japonesa porque é uma comida que me deixa muito leve. Uhum. Querendo ou não, é uma comida que estufa e tem uma quantidade calórica até que boa de carboidrato também. Calórica e de carboidrato. João Pedro, foi um grande prazer te receber aqui no meu programa. E as portas estão abertas para você sempre. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade novamente. E foi um prazer estar aqui participando do Me Inclui Aí. Até o próximo podcast. Inclui aí pro Neto Tabet.